No episódio de hoje, nós vamos fazer mais uma análise musical. É uma música de Tom Jobim, Águas de Março. Então fica com a gente mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Antes de mais nada, é preciso dizer que Tom Jobim é considerado um dos grandes compositores brasileiros, praticamente o inventor do ritmo bossa nova, pelo qual o Brasil ficou tão conhecido, a música brasileira ficou muito conhecida internacionalmente, em grande parte por causa da bossa nova. Tanto é que essa música, Águas de Março, tem até versões internacionais. E ela não é apenas uma das composições mais famosas de Tom Jobim, como já foi considerada a melhor música brasileira de todos os tempos. Por que será? Descubra agora. A Erika vai começar lendo a primeira estrofe e aí depois eu vou comentar um pouco sobre o significado dessa primeira estrofe e o contexto dessa composição. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira. Caingá, candeia, é uma tinta pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. Vamos lá então, essa é a primeira estrofe, um pouco do contexto. A história conta que Tom Jobim escreveu essa canção enquanto passava um tempo no seu sítio. E ele estava compondo outras músicas também que serviram de inspiração para a letra dessa música. E aí, esse local, ele estava numa cabana enquanto a casa principal era construída. Então ele estava vendo ali obras, era um sítio, então ele via coisas da natureza, ao mesmo tempo que via também uma construção. Essa letra ficou tão famosa justamente pela simplicidade. Ele simplesmente alista várias coisas com o verbo ser, mostrando que as coisas simplesmente são o que elas são. Pau, pedra, aí ele fala do fim do caminho, ele fala de se sentir sozinho, aí fala de caco de vidro. Então ele mistura elementos físicos, concretos, com sentimentos, com coisas da natureza, como o sol, a noite, personagens como Matinta Pereira, tombo da ribanceira, que é o fim de uma ribanceira. Ribanceira é como se fosse um penhasco, um pequeno penhasco. Então ele vai contrastando esses elementos e alistando eles. Nós vamos ver que ele faz isso durante toda a música. A Erika, por exemplo, vai ler agora a segunda estrofe. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumeeira. É a chuva chovendo, é a conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. Então aqui Tom Jobim mostra um sentimento contraditório, é o tempo todo querer e o não querer. Ele contrasta vários sentimentos e também contrasta novamente coisas físicas com coisas não físicas, né? Com sentimentos ou fenômenos da natureza. Por exemplo, ele começa dizendo ali que é o vento ventando, é a chuva chovendo, depois ele diz. Ele fala das águas de março porque esse período de março, em muitas partes do Brasil, é um período extremamente chuvoso. Então ele fala ali das águas de março, fala do fim da canseira, fala do contraste ali de alguém com uma pedra de atiradeira, ou seja, para atingir um passarinho que estava no céu e agora está na mão, depois ele está no chão, e ele mistura tudo isso com uma fonte, ou seja, talvez ele estivesse perto ali naquele sítio de uma fonte de água, de um riacho. Então, além da chuva, da obra que ele estava vendo acontecendo, que ele foi alistando materiais, ele foi colocando esses elementos da natureza, foi contrastando uma coisa com a outra e, ao mesmo tempo, sempre afirmando o que cada coisa é. É chuva, é pau, é pedra, é isso, é aquilo. Vamos ver como ele continua com essa simplicidade e com esse raciocínio na próxima estrofe.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta. É um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. Aí, mais uma vez, ele faz referência à construção do tijolo chegando, por exemplo, e é bem interessante como ele brinca com esse contraste e com até as palavras, a musicalidade que essa poesia, que essa letra tem, alistando várias coisas com P, depois várias coisas com C. Se a gente for ver, né, ele fala do prego, ponto, pingo, pingando, depois ele vai pro é uma conta, é um conto. Ele brinca com as palavras de uma maneira maravilhosa. E nessa estrofe ele faz referência à expressão que a gente já explicou em outro episódio. É o fim da picada. Quando ele fala da garrafa de cana, ele se refere à garrafa de uma bebida alcoólica que a gente conhece aqui no Brasil como pinga. É feita da cana de açúcar. Eu imagino que os pedreiros que estavam construindo ali aquela obra também deviam ter, que é algo bem comum, talvez uma garrafinha de cana ali, depois do serviço bebiam um pouco de pinga, e ele observando tudo isso foi alistando e transformando nessa bela letra. Agora vamos acompanhar mais algumas dualidades que Tom Jobim alista nessa letra. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Então, com mais essa estrofe, Tom Jobim deixa claro ali a mensagem principal dessa letra, é que as coisas são simples como elas são. Elas simplesmente, a vida é o que é e as coisas são o que são, por assim dizer. Ele alista mais algumas coisas ali que provavelmente faziam parte do seu dia a dia enquanto ele compunha a música, como por exemplo João, José, que talvez tivessem nomes muito comuns no Brasil, que talvez ele estivesse fazendo referência ali às pessoas que estavam trabalhando na obra mais uma vez. Ele alista ali animais como o sapo, a rã, também fala de sentimentos como se sentir um pouco sozinho, e fala sobre o final de uma estação e o início de outro, que é as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. Então ela é uma letra ao mesmo tempo muito simples, muito poética e muito interessante para se aprender várias palavras aí e para se fixar principalmente o verbo ser, que é um dos verbos mais importantes também em qualquer idioma, né? O verbo ser ou estar. Então é bem interessante, mas ele ainda conclui a letra com mais uma pequena estrofe onde ele faz uma brincadeira. Au, edra, in, minho, esto, oco, ouco, inho, aco, hidro, ida, ol, oite, orte, aço, zol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Aqui nessa estrofe ele cita várias coisas que ele já citou na música, mas ele retira a primeira letra ou a primeira sílaba de algumas palavras. Por exemplo, pau ele fala au, pedra ele fala edra, caminho ele fala só minho e assim por diante. Então dá para entender ali que ele faz uma brincadeira, deixando uma reflexão de que a gente sempre perde o começo de uma coisa para poder iniciar uma nova fase na vida, por exemplo. Então essa é uma das possibilidades de interpretação dessa última estrofe, onde ele come a primeira letra de cada palavra. E assim ele termina a música com as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no seu coração. Esse foi mais um episódio de Don't Panic! Keep Speaking Portuguese.